Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Cheguei, cheguei e vamos aqui a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos aqui, eu vou falar hoje sobre os milagres e curas, né? Eu parei no versículo de número 18, né? Segundo Evangelho de Mateus, capítulo 9. Então, eu parei no versículo 18 e hoje eu quero dar continuidade. Mas você novo que está chegando, faz uma coisa para mim, se inscreve no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, inscrever-se, né, que está escrito aí, e depois no sininho na palavrinha todas. O meu nome é Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e Deus me deu essa função de vir aqui, né, trazer para vocês uma palavra amiga, de falar dele, né, através dos profetas passados, né, todos os profetas, né. Hoje eu estou no segundo o Evangelho de Mateus e eu quero dar continuidade a esse assunto com vocês. Aqui nós devemos pensar o seguinte, que Deus está sempre ouvindo os nossos corações, Ele ouve tudo que nós queremos falar com Ele. Ele nem precisa que a gente como é que eu vou dizer isso para vocês? Ele não precisa que a gente nem abra a boca, porque ele já conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Mas é necessário que ele ouça a sua voz, a voz do seu coração, a voz de firmamento, de fé, né, que você tem para com ele, tá certo? Então, preste atenção no que eu tenho aqui para dizer para vocês, que é de grande importância. Eu venho falar sobre milagres e curas, segundo o Evangelho de Mateus, tá bom? Nós já falamos quanto à cura do leproso e quanto ao centurião, né? Mas nós aqui vamos hoje falar sobre milagres e curas. Eu vou ler para vocês o versículo de número 18 em diante e depois eu venho com a explicação que está aqui na Bíblia, tá aqui na Bíblia, tá bom? Tá aqui na Bíblia. E também falo alguma coisa que eu sempre tenho um caderno onde eu faço esboço, onde eu falo, ali eu anoto tudo do quanto eu vi que é importante em relação ao assunto que nós estamos, tá certo? Então nós vamos falar quanto milagres e cura. Você novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estou aí com uma pessoa muito amiga, né, que se inscreveu no canal hoje. Estou muito agradecida por você ter inscrito no canal. Que Deus te abençoe grandemente, amigo lá, o Ronaldo também, né? Muito obrigado. Eu esqueço o nome dele, mas ele tem um apelido de chikungunya. É um nome assim, um apelido um tanto estranho, né? Devido às coisas devido às doenças, né, do passado, né? Lembra que teve uma época aí dessa doença, mas glórias ao Senhor, essa doença já partiu em retirada, não é mesmo? Mas eu estou muito agradecida por você estar inscrita aí no canal, fique atento à palavra amiga que eu trago aqui e se coloque sempre na presença do Senhor. Vamos falar de milagres e curas, depois de perdão e tudo mais, tá certo? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente. Tanto o Ronaldo quanto o amigo dele aí também, que se inscreveu no canal, né? Ele tem um comércio, né? E aí Deus há de prosperar mais ainda o comércio de vocês dois, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Mantenha-se firme aqui, a sua missão também é de compartilhar, de se tornar também um evangelista. Como assim, Elizabeth? Eu não sei como fazer isso, sabe? Sabe como? Basta você compartilhar aqui a palavra amiga que eu trago aqui. Você está se tornando também um evangelista, está levando a palavra amiga para alguém. Muitas pessoas precisam ouvir
a palavra do Senhor. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu já tenho o Senhor Jesus comigo, eu não preciso ficar ouvindo, porque eu já carrego Ele comigo. Gente, muitas das vezes as pessoas falam isso da boca para fora, mas aquela intimidade, aquela comunhão mesmo com o Senhor, nosso Deus, essa pessoa não tem. Então é necessário que a gente venha lapidando, mostrando para a pessoa quão bom e maravilhoso é esse Deus que nós temos, né? Esse Deus que tudo faz pela gente. Nós só temos que agradecer, né? Pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas. Pensa que foi fácil o sofrimento dele quando ele se colocou colocaram ele naquela cruz e ali ele carregou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi muito triste, né? Então nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus da nossa vida. Se não fosse o haja dele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o haja Deus, esse mundo não seria tão colorido do jeito que é. Apesar de muitas coisas virem acontecendo, né? Precisamos nos manter em oração, buscar na palavra do Senhor para que Ele nos dê a salvação no tempo necessário da nossa partida, né? Quando a gente for dormir para sempre. E aí Ele nos leva ou para o caminho dele ou para arder no fogo do inferno, tá certo? Então, fica comigo firme aqui para ouvir essa palavra amiga que eu tenho para vocês e compartilhe no final, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Vamos lá, eu vou ler aqui e venho com a explicação. Então diz aqui assim, ó, no versículo de número 18, fala assim, do capítulo do segundo Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18, que diz assim: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Deixa eu só, tô abaixando ali um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu repetir de novo. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio. Falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então foram acontecendo muitas coisas em relação
aos milagres e curas. Houve a seara, né, e os ceifeiros, houve a missão dos 12 apóstolos e também houve a mensagem de João Batista a Jesus, né? E Jesus então testemunhou sobre João Batista, tá certo? Agora eu quero falar uma coisa, eu vou ler o que está escrito aqui só para você ter uma noção do que eu vou dar o seguimento aqui. Aqui diz o seguinte, diz assim, ó, no versículo 17, fala sobre o vinho, eu vim falando, né, sobre o vinho novo em odres velhos. Os odres eram recipientes feitos com a pele de animais, normalmente cabras, para armazenamento e transporte de vinho e de outros líquidos. Naquela época, assim que produzido, o vinho era colocado em um odre novo para que não se rompesse pela pressão que surgia com o processo de fermentação. Então, o vinho novo representa as boas novas de salvação trazidas pelo Senhor Jesus, tá certo? Mas, mais à frente, aqui no versículo de número 37, se fala sobre a ceifa, né? Então, o Senhor Jesus usou um exemplo de um campo repleto de grãos a serem colhidos para se referir à grande quantidade de almas que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. Você entende? Deus aqui está mostrando como nós precisamos alcançar almas para o reino dos céus, para estar com Ele, né? Mas veja bem, Deus deu poder então sobre para os discípulos, deu autoridade que o Senhor, a mesma autoridade que o Senhor Jesus tinha dado, foi aos espíritos imundos para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Então, ora, os nomes dos 12 apóstolos são os seguintes, os apóstolos em que Jesus deu poder para expulsar demônios. Foi Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Também Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. O Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Você entende? Então Jesus enviou esses 12 apóstolos e lhe ordenou, dizendo que para que eles fossem a caminho dos gentios aqui, das pessoas que não conheciam a Deus, pecadores, que entrassem na cidade dos samaritanos, e lá eles iriam então buscar essas almas para o reino de Deus, tá certo? Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jesus, ele fez muitos milagres mesmo. E a Bíblia relata que foram uns 35 milagres, né? Os milagres de Deus foram mais ou menos uns 35. Mas o último milagre de Jesus aqui na terra aconteceu quando ele andou sobre as águas, né? Mas isso foi só uma metáfora, foi num sentido figurado e foi apenas uma comparação. Ele fez uma momentânea comparação quando ele andou pelas águas, dito na Bíblia, né? Então, nesse caso, quando diz que Jesus andou sobre as águas, quis dizer que Jesus estava em outro patamar, e em seguida logo veio a travessia para o deserto. No deserto, porém, o maior milagre de Jesus se deu pelo poder do Espírito Santo, quando Jesus ele foi morto e em meio ao seu sacrifício ele concedeu
o dom da vida. Você entende? Ele foi morto naquela cruz por nós, né? Ele foi morto por nós, né? Então, sabemos que Deus tem poder para realizar o que Ele quiser, né? Se Ele quiser realizar milagres, Ele vai sempre realizar o que Ele quiser. Nós só precisamos ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus e glorificar todos os milagres feitos por Ele nas nossas vidas. Você entende o que eu falo? Mas veja bem, precisamos, além de reconhecer, né, os milagres que Deus fez nas nossas vidas, nós precisamos entender o quanto é misericordioso esse Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele, tá certo? Então, Deus nos perdoa muito de muitas coisas que nós fazemos, que somos errantes, não somos perfeitos. A perfeição só está nele. Então, veja bem, o que você entende o que é o perdão? O perdão é falado por Deus e Ele nos mostrou isso no ato de orar, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e àqueles que têm nos ofendido. Veja bem, lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6 e 7, em Mateus também, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 12, Lucas, capítulo 11, 1 e 4, Efésios 4, 32 e 1 João 1, 8 e 9, fala sobre perdão. Todos esses livros falam sobre o perdão. Mas o que é o perdão na palavra de Deus? O perdão de Deus baseia-se exclusivamente no seu amor. O perdão de Deus é baseado no amor, sabe? Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, conforme eu disse aqui no capítulo 6, versículo 12, você vai ver o que diz lá, que ele diz assim: portanto, tudo que vós quereis que o homem nos faça, fazei-lhe também, vós que está, vós fazei vós também, porque esta é a lei. A lei é perdoar, foi uma lei de Deus. Então, nós entendemos aqui que é uma lei que não pode ser quebrada. É uma lei que não pode ser quebrada, é uma lei de Deus, a lei do amor, né? O perdão de Deus é baseado exclusivamente no amor. Nós temos muitas coisas, nós temos uma dívida imensa com Deus e nós nem temos como pagar essa dívida com Deus. Aí você vai me perguntar, mas que dívida é essa que eu tenho com Deus? Nossa, você nem precisa me perguntar isso, sabe por quê? A dívida que nós temos com Deus é aquela quando Ele morreu por amor a nós naquela cruz, levando todos os nossos erros e pecados em sacrifício a nós, você entende? Então o perdão é uma ação humana, para nos livrar das nossas culpas, porque nós nem temos como ressarcir isso para Deus. Então, é um processo que mexe muito com a nossa mente para eliminar ressentimentos, né? Ressentimentos que a gente tem, por exemplo, de raiva, de rancor, né? De qualquer sentimento que venha a ser negativo em relação a uma pessoa ou por si próprio, porque às vezes nós discutimos com alguém até por bobagem, as pessoas discutem por bobagem e aquela pessoa te ofende, fala coisas que te deixam chateada. Mas a palavra de Deus diz, que a palavra perdão vem dizer que nós devemos perdoar por misericórdia. Você entende? Se você quer ter amor, você dá amor. Se você quer ter perdão, você tem que dar perdão. E essa palavra perdão, ela vem do latim, que significa
perdonare, que significa aceitar ou pedir desculpas, né? Ou se redimir por algo de errado que você tenha feito. É reconhecer o seu erro, você entende? É reconhecer o seu erro para com a pessoa que você foi injusto, que você de repente xingou aquela pessoa, desejou mal para aquela pessoa, falou coisas que desagradou aquela pessoa, que desabonou a conduta daquela pessoa. Mas a pessoa tem que saber procurar te perdoar desde o momento que você perdoe ela. Mas essas palavras podem ser usadas também, a palavra perdão, ela pode ser usada para muitas outras coisas, você entende? Como, por exemplo, você está num determinado lugar e você olha para a pessoa, esquece o nome da pessoa, e aí você fala assim, perdão, qual o seu nome mesmo? Então você está usando a palavra perdão para outras coisas. Mas no âmbito religioso, no âmbito do conceito de perdão para Deus, é um processo de purificação espiritual, porque elimina sentimentos, você entende? Elimina sentimentos que atinge o ser humano, que atinge uma pessoa, né? Os sentimentos de raiva, de mágoa, de desejo de vingança, tudo isso tem que ser liberado por misericórdia, você tem que perdoar. Quando se comete um pecado, este deve pedir, a pessoa que cometeu um pecado deve até pedir perdão a Deus, porque essa pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Através da oração, então você confessa o seu erro para com Deus, para ele poder redimi-lo. Redimi-lo quer dizer, ele poder te perdoar, ele ter misericórdia e compaixão de você. Você entende? Pelo mau comportamento seu, por alguma coisa que você fez de errado. Você entende? Então, só entende o que significa um perdão aqueles que têm amor de Cristo e têm misericórdia. Agora, a pessoa egoísta, ela jamais vai compreender o que significa o perdão. Você entende? Então, por isso, Deus fala que a porta para chegar a Ele é estreita, mas existe a porta larga, que é justamente para os egoístas que não têm noção do que significa o perdão, tá certo? Então, devemos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, para que Deus venha nos perdoar, né, ter misericórdia da gente e nos salvar, né? Eu sei que não é fácil, é muito difícil quando você recebe uma palavra injusta de alguém que te faz, te deixa para baixo mesmo, te faz você sentir o pior dos piores. Então, é muito difícil quando isso acontece. Nós temos que ser misericordiosos um com o outro. A gente tem que ter misericórdia um do outro, ter compaixão, assim como Deus tem misericórdia de nós. Somente as pessoas hipócritas, as pessoas que não entendem o significado do perdão, que são pessoas que estão em outro estado, em outro estágio, você entende? É uma pessoa que é egoísta, não entende o significado do perdão. Então, não podemos exigir, tá certo que nós não podemos exigir do outro que ele faça o mesmo que nós estamos fazendo, porque Deus deu livre arbítrio, né, para cada um de nós. Mas se você tem que ter consciência do perdão, que é o amor de Deus, né? O perdão significa amor, o amor de Deus. Então, perdoar é ter paz consigo mesmo. Se você perdoa alguém, você vai ficar em paz. Você entende? Você fez a sua parte. Vai sair um peso da sua consciência, vai sair um peso da sua alma, tá certo? Então, eu precisava trazer essa palavra aqui de perdão para vocês, para que vocês viessem entender, né? Porque nós temos a missão, assim como os apóstolos tiveram no passado, nós temos a missão de trazer almas para o reino de Deus,
mas explicar às pessoas, né, que vivem em desarmonia, que vivem procurando ter confusão um com o outro, que briga, que são mal agradecidas, os milagres que Deus faz na vida da gente. Deus, ele faz milagres em todas as áreas da nossa vida. Por mais que você não enxergue, Deus está sempre fazendo milagre, né? Ele está sempre cuidando de nós, trazendo sempre o que assim vai nos trazer bons benefícios. Entenda que o milagre de Deus já está só em você respirar. O milagre que Deus te deu já está só em você conseguir ter o seu salário para conseguir pagar o local que você mora. O milagre de Deus está só em você ter um filho abençoado, né? Você ter engravidado, por exemplo, você que é mulher, tem engravidado, né? E é um milagre de Deus, é uma bênção de Deus. Deus faz muitos milagres, até hoje ele vem fazendo milagres. É milagre em doenças, às vezes a pessoa está doente. Eu conheço uma pessoa que teve câncer, está curada do câncer. Você entende? Está curada do câncer pela fé. Foi fazer o exame, já não deu mais nada. Glórias ao Senhor. Então, é necessário confiar nesse Pai tão misericordioso que é o nosso Deus, porque Ele ouve as nossas orações, Ele sonda os nossos corações, tá certo? Então, amanhã eu venho com vocês para falar mais alguma coisa. Não se esqueça que falar com Deus é simplesmente você confessar para Ele todos os seus erros e seus pecados, tá certo? Seja uma pessoa sincera para consigo mesmo e para com Deus, tá certo? A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então eu trouxe essa palavra de Deus para você. Quem tem ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer que nós façamos, ouça, tá certo? Ouça, porque Deus há de te abençoar muito, muitas coisas boas onde acontecer na sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Amanhã eu venho trazendo dando continuidade ao assunto para vocês e que a gente consiga concluir, né, aqui o livro segundo o Evangelho de Mateus. É de grande importância que a gente venha entender quanto o que esse profeta veio deixar para a gente aqui como legado, como o que Deus deu para eles ensinamento e que chega até nós, até os nossos dias, tá certo? Então, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!